céus chamado Lúcifer, portador de luz, é expulso do céu, cai na terra e se torna Satanás, maligno, perverso, aquele cuja essência é má, assassino, homicida, mentiroso. E a partir dali, este ser começa a perseguir aquilo que é obra e criação de Deus. A primeira estratégia que ele vai usar é no jardim do Éden, quando ele vai enganar a mulher. E ele engana a mulher come do fruto que Deus havia dito para não comer, dá para o seu esposo chamado Adão, e a partir dali é a queda do homem criado em Deus. A partir dali, o diabo, Satanás, vai começar a usar estratégias para paralisar a vida dos seres humanos. Ele vai agir com mentira, ele vai agir com engano, ele vai agir com assassinatos, com homicídios, ele vai criar drogas, ele vai criar vícios, ele vai usar diversas estratégias para afastar o homem de Deus. Ele vai criar diversas estratégias para afastar o homem do seu propósito original. Mas uma das suas maiores estratégias, o apóstolo Paulo revela na igreja de Corinto, o capítulo que nós lemos. Ele disse que o diabo, o príncipe deste mundo, Satanás, ele tem o poder de cegar o entendimento das pessoas. Ele faz com que as pessoas fiquem cegas, ele faz com que as pessoas fiquem sem entender, ele faz com que as pessoas não compreendam, fiquem cegas para quê? Não compreendam o quê? Não entendam o quê? Paulo disse: o diabo cega as pessoas para que eles não compreendam o Evangelho. Evangelho é palavra de Deus. O que significa evangelho no original? Evangelho no original significa boas novas. E boas novas nos fala de boas notícias. O profeta Isaías, falando sobre Cristo e falando da missão do Messias na terra, ele disse que quando Cristo viesse à terra, ele iria anunciar as boas notícias, ele iria anunciar as boas novas. Mas o profeta diz: as boas notícias não são para qualquer um, as boas notícias não são para os orgulhosos, as boas notícias não são para os soberbos, as boas notícias não são para aqueles que têm coração endurecido. A boa notícia não é para aquele que não quer saber de Deus. A boa notícia, disse o profeta, são para os mansos de coração, aqueles que têm um coração manso, aqueles que têm um coração humilde, aqueles que têm um coração que reconhecem a necessidade de ter um verdadeiro Senhor e Salvador, aqueles que reconhecem que não podem salvar as suas próprias vidas, aqueles que reconhecem que existe apenas um Senhor e Deus dos céus e que quer habitar dentro do meu coração e do seu coração. A Bíblia diz: estes terão a graça, a oportunidade, o favor imerecido de Deus para terem acessos a boas notícias. Diga glórias ao Senhor. Glória a Deus. Ele veio para anunciar as boas notícias aos mansos. Aí eu percebo uma guerra espiritual. De um lado Deus dizendo: meu filho, eu tenho boas notícias para você. E do outro lado o diabo cegando o entendimento das pessoas para que a luz das boas notícias eles não compreendam e não entendam. Mas esta noite toda a armadilha de Satanás cai por terra em nome de Jesus, porque os ouvidos se abrirão para ouvir a palavra do Todo-Poderoso, e a palavra de Cristo, que é espírito e vida, penetrará o seu coração, e como semente plantada em terra boa e fértil, ela produzirá frutos para a glória do Todo-Poderoso. Glória a Deus. Eu vim aqui esta noite te dizer uma coisa. Eu vim aqui esta noite, nesta cruzada do ser livre, nessa oportunidade, eu vim dizer para todos aqueles que me ouvem,
principalmente aqueles que não conhecem a Jesus. Eu vim esta noite portando boas notícias para a sua vida. Eu vim esta noite como mensageiro de boas novas. Eu vim esta noite para te dizer que há esperança para a sua vida. Eu vim esta noite para te dizer que a tua família pode ser restaurada. Eu vim esta noite para te dizer que a sua vida não precisa acabar assim. Eu vim esta noite para te dizer: existe boa notícia para a sua existência. O ser humano fica paralisado, o ser humano fica dominado. Ele está lá com a família dele destruída, sem alegria no lar, sem paz no coração, a casa fragmentada, inimigos dentro da própria casa, esposo contra mulher, mulher contra esposo, filho que não fala com mãe, mãe que não fala com filho, a casa totalmente fragmentada. E o diabo começa a cegar o entendimento e a dizer: é assim mesmo que acontece. A vida é assim mesmo, é daí para pior. Vai ser angústia, tristeza, falta de paz, tristeza na sua vida, desânimo. A vida é assim mesmo. Eu vim esta noite para te dizer uma boa notícia da parte de Deus. Não é assim coisa nenhuma, isso é ideia do diabo. A boa notícia de Deus é que Ele quer entrar na sua casa, restaurar a sua família, trazer alegria para o seu lar, colocar paz no seu coração e te dar ânimo para você viver, alegria para você andar, felicidade na sua vida conjugal. O Senhor tem boas novas para você esta noite. Glória a Jesus. Porque Deus é um Deus de boas notícias e o nosso Deus é o Deus da família. Aleluia. O diabo quer fragmentar, o diabo quer dividir, o diabo quer o divórcio, o diabo quer a separação, o diabo quer os filhos nas drogas, a mulher na prostituição. O diabo vem para causar confusão. Mas eu, Jesus Cristo, disse: eu vim para que vocês tenham vida, e tenham vida em abundância, tenham vida plena, tenham vida total. Deus quer derramar vida sobre a sua casa. Aleluia. Porque o nosso Deus é Deus da família. E quando Deus olha para uma pessoa, Ele está olhando para toda a sua família. Porque isso é propósito de Deus. Quando Deus quis salvar a humanidade através de Noé, Ele não disse: Noé, entra na arca você sozinho, não. Ele disse: Noé, entre você, entre a sua esposa, entre os seus filhos, entre a sua nora, entre você e toda a sua casa, toda a sua família. Porque eu sou Deus de família. Deus está preocupado com a sua família. Paulo, em Filipos, o carcereiro ia se matar, e Paulo disse: não faças tal coisa. O carcereiro diz: então o que farei? Ele disse: se você crê no Senhor Jesus Cristo, vai ser salvo você e toda a sua família. Se você acreditar em Jesus, Ele vai salvar toda a sua casa, toda a sua parentela. Porque Deus é Deus de família. Aleluia. Eu trago boas novas da parte de Deus para você esta noite. Aleluia, Deus. Você que me ouve dentro da sua casa, dentro do seu lar, sentado em restaurante, bebendo cerveja, bebendo água, bebendo refrigerante, ou sem beber nada também, eu te trago uma boa notícia. Jesus quer entrar na sua casa e fazer tudo novo para a glória do Todo-Poderoso. Às vezes a pessoa fica com a vida financeira toda estagnada, a vida profissional toda paralisada, a vida estudantil arruinada, e ele para nos estudos, não quer crescer mais, não quer progredir mais. A desesperança toma conta do seu coração. Ele olha para frente e não vê luz no seu caminho. Ele olha
para frente e não vê portas abertas e não vê grandes oportunidades. E ele fica assim parado, estagnado. Basta olharmos cada um de nós para a nossa vida. Nós estamos em novembro de 2018, significando de que nós já vivemos este ano aproximadamente 330 dias. Volte comigo para 1º de janeiro de 2018 e passe por janeiro 30 dias, fevereiro 28, março, abril, maio, junho, e chegue até o dia de hoje, 23 de novembro de 2018. E eu te pergunto, qual foi o progresso que você fez nesse ano? Eu te pergunto, qual foi o avanço que você fez neste ano? Eu te pergunto, em 330 dias, no que a sua vida mudou? A sua vida financeira continua a mesma, a sua família continua a mesma, as brigas continuam a mesma, a sua vida espiritual continua a mesma, sem Deus, sem Jesus, sem vida, apático, desesperançoso, desanimado, entristecido, sem futuro, sem fé. Em 330 dias você olha e percebe que a sua vida está estagnada, que a sua vida está parada. Em 1º de janeiro você estava com os estudos parados, e em 23 de novembro você continua com os estudos parados. Mas Deus te trouxe aqui esta noite para ativar dentro do teu espírito e para ativar dentro do teu ser a vontade de crescer, a vontade de avançar, a vontade de ser aperfeiçoado, porque foi para isso que Ele te criou. E a boa notícia que eu trago para